Seja bem-vinda, deusa! Que delícia ter você aqui mais um dia. Priscila Yackman partilhando com você essa minha jornada de ritual diário, de estudo, de dedicação para o despertar, para verdadeiramente assumir essa consciência crística, voltar à casa do Pai e manifestar o reino dos céus na terra. E eu quero te convidar hoje nessa reflexão a uma pergunta muito profunda. Hoje muitas pessoas buscam a espiritualidade, Deus, devocional, práticas, mas assim como 2 mais 2 são 4, se você está nessa comunhão com Deus, se você se reconhece nesse lugar, você precisa reconhecer a paz que te foi dada, independentemente do que aconteça no seu mundo externo. E eu te convido a questionar se você já vive em paz. Isso não significa que você não tenha desafios, situações que você precise aprender novas habilidades, competências para transpor, para superar esses desafios, alcançar essas metas. Mas este lugar de onde você busca a sua clareza, a sua intuição, essa conexão, neste lugar, você já habita em paz? Então fique com essa reflexão e hoje nós estudaremos a lição de um curso de amor, um curso em milagres, e que você receba todas as palavras necessárias para o seu ser. Vamos nessa? Basta pensar um pouco no peso daquela decisão que precisa ser tomada hoje. Naquela sensação persistente, quase silenciosa, sabe? De que se uma única peça sair do lugar, a estrutura inteira simplesmente desmorona. Exato. Se um pequeno erro for cometido na planilha de projeções ou ali na estratégia de mercado, é o fim do mundo. Nossa, é um cansaço tão profundo. É um cansaço que não passa com uma boa noite de sono. Ou, com um final de semana na praia. Porque é aquela exaustão crônica de quem tenta sustentar o mundo inteiro com as próprias mãos. Para quem lidera equipes, para quem lida com alta pressão diariamente, essa sensação é quase uma velha conhecida, né? Mas hoje, o nosso mergulho profundo tem uma missão bem diferente. Nós não estamos aqui para adicionar mais uma tarefa ou mais uma meta na agenda de quem já vive correndo contra o relógio. Pelo contrário. O objetivo desta imersão é oferecer um atalho para o descanso interior. E olha, é um alívio enorme poder começar a nossa conversa reconhecendo essa exaustão. Porque a fadiga que acomete a mente estratégica moderna, ela vem exatamente dessa lógica ininterrupta de esforço constante. A crença totalmente enraizada de que é preciso merecer, lutar, sangrar para conquistar cada centímetro de segurança e de estabilidade. E o que nós vamos explorar hoje propõe uma tecnologia interna completamente diferente para lidar com a realidade. Exatamente. Então, para dar contexto a quem nos acompanha, hoje nós vamos desbravar os textos do dia 21 de fevereiro de 2 obras monumentais. Primeiro, um curso de amor, focando no capítulo chamado O Pacto do Novo, e depois um curso em milagres, mergulhando no conceito do relacionamento santo. E claro, coroando tudo isso com a chamada Lição 180. Para quem ainda não conhece a fundo, essas são filosofias modernas de transformação mental e espiritual que desafiam completamente o nosso modo padrão de operar. Com certeza, elas convidam a inverter a lógica do mundo corporativo. É um convite absoluto para soltar o controle e lembrar que a paz não precisa ser a linha de chegada, sabe? Aquele troféu que se levanta só depois que todos os problemas estiverem resolvidos. A paz pode ser o ponto de partida. Essa é a grande virada de chave. Em vez de operar na escassez, ali na defensiva e no medo crônico, esses textos propõem que a paz seja a base de operações.
É sobre largar aquela armadura pesada que se usa para proteção no ambiente de trabalho. E reconhecer que o esforço extremo, aquele que drena a força vital mesmo, ele já não é mais necessário quando se entende como operar a partir de uma fonte maior. É parar de viver como uma mera sobrevivente e assumir uma identidade de quem já está plenamente segura. Bom, vamos desempacotar isso, porque é fascinante observar como um curso de amor aborda essa transição de mentalidade. O texto fala sobre como a humanidade costumava aprender através do contraste, da dualidade. A famosa fenda da dualidade. Isso. Há uma premissa clara de que, no passado, o aprendizado se dava a partir do atrito entre opostos, o bem e o mal, o fraco e o forte, a vitória e a derrota. Se a gente olhar para o mercado financeiro, para o mundo corporativo ou para qualquer rotina de alta performance, a estrutura inteira é baseada exatamente nisso, não é? Bater a meta contra a concorrência. O terror de fracassar versus a necessidade urgente de vencer, de ser aplaudida. Tudo, absolutamente tudo, é lido como uma batalha. Uma oposição constante onde alguém precisa perder para que outro possa ganhar. E o que é fascinante aqui é a declaração de que essas condições de aprendizado pelo sofrimento simplesmente chegaram ao fim. O texto introduz a ideia de que a reparação dessa fenda da dualidade nada mais é do que unir a mente e o coração. E vamos traduzir isso para a vida real. No mundo dos negócios existe um hábito quase sagrado de deixar o coração na porta do escritório, né? Acredita-se que operar apenas com a mente fria, calculista, às vezes até cínica, é o que protege contra perdas e falhas. É o instinto de sobrevivência puro. Pois é, mas a filosofia que estamos analisando ensina que abandonar essas ideias de conflito e de oposição constante é a chave para que algo verdadeiramente novo e sustentável triunfe. Não é preciso mais aprender através da dor ou daquele esgotamento nervoso que leva ao burnout. Mas aí entra um ponto crítico, porque é uma aparente contradição no texto que, olha, para uma mente estratégica, pode acionar todos os alarmes possíveis. O material sugere que alcançamos a vitória agora através da rendição, uma aceitação ativa e total daquilo que é dado. Mas, sendo bem honesto, para uma pessoa treinada para liderar e lutar, a palavra rendição soa como pura fraqueza. Soa como erguer a bandeira branca em plena reunião de diretoria. Exato. E deixar os concorrentes esmagarem o negócio. Como a gente concilia isso? Na teoria é lindo, mas a mulher que nos ouve agora deve estar pensando: se eu largar a armadura hoje e me render, amanhã minha equipe fica sem direcionamento e a empresa quebra. Perfeito! Isso não soa um pouco irresponsável à primeira vista? É a dúvida mais natural do mundo para quem opera no nível da sobrevivência corporativa. Mas nós precisamos redefinir o que o texto chama de rendição. A rendição, neste contexto, não é desistir das responsabilidades. Não é cruzar os braços ou abandonar o trabalho, sabe? Não é uma atitude passiva de forma alguma. É algo bem mais ativo, na verdade. Sim, é parar de lutar contra a realidade. É soltar aquela necessidade ilusória e exaustiva de controlar cada microvariável do dia a dia. A mulher que lida com cobranças diárias muitas vezes veste essa armadura de guerreira e opera na defensiva 24 horas por dia. É cansativo só de falar. Muito. A rendição aqui é largar essa armadura e mudar a natureza do jogo. Não é perder a partida. É reconhecer que não é a força bruta, não é o grito ou a microgestão que garantem o sucesso e o sustento, mas sim a clareza de pensamento. Ou seja, uma mente que não está lutando contra moinhos de vento consegue enxergar o tabuleiro com muito mais precisão. E aqui é que fica muito interessante, porque essa mudança de perspectiva de luta e escassez para paz e abundância nos leva direto para um outro princípio abordado no texto, a ideia de que dar e receber são a mesma coisa. A premissa de dar e receber como um só movimento. Que é um conceito que dá um nó na cabeça de quem vive de planilhas. Totalmente. Porque no mundo real, na rotina de quem fecha contratos, paga boletos, analisa custos, dar e receber parecem transações estritamente comerciais. É um jogo de soma zero. O suor em troca do salário.
O esforço desmedido em troca do reconhecimento da diretoria. Existe a crença absoluta de que se alguém dá algo, seja tempo, conhecimento ou dinheiro, essa pessoa automaticamente fica com menos. É a matemática básica da escassez. Como essa filosofia quebra essa matemática? Ela quebra introduzindo o que podemos chamar de consciência compartilhada. Em termos simples, é um estado de percepção onde se entende que tudo está interligado, operando não como entidades isoladas lutando por migalhas, mas como um ecossistema unificado. Um sistema vivo, né? Exato, sobre a ótica do nosso ego, que sempre se vê como um indivíduo isolado e ameaçado, dar e receber realmente parecem ações opostas. Tipo, se eu dou a minha fatia de bolo, eu fico com fome. Mas se ampliarmos a visão para esse ecossistema da consciência crística, a ideia de que um dá e o outro perde simplesmente perde o sentido. Nenhuma ideia deixa sua fonte. E como isso se aplica, de forma prática, fora do mundo das ideias poéticas? Porque quem está no trânsito agora quer saber como isso funciona na segunda-feira de manhã. Justo. Pense na própria natureza, que é a analogia usada pela sabedoria do texto. Uma floresta sustenta a vida de milhares de árvores diferentes. Quando uma árvore perde suas folhas no outono, ela não está perdendo recursos de forma definitiva. Aquelas folhas caem, fertilizam o solo e nutrem a própria árvore e todo o sistema ao redor. Nenhuma árvore se esgota por fazer parte da floresta. Nossa, isso é muito claro. Para ser outra vida corporativa, basta imaginar o ato de liderar ou ser mentor de um funcionário júnior, compartilhar conhecimento, repassar créditos por um projeto bem-sucedido ou dar visibilidade para a equipe não diminui a autoridade de quem lidera. Pelo contrário, fortalece todo o ecossistema do departamento. O brilho do outro não apaga o de quem o ajudou a crescer. O universo inteiro, segundo essas filosofias, é um sistema contínuo que dá e recebe em uníssono. E olha, essa mudança de paradigma é gigantesca, o que traz uma provocação amorosa, quase um convite para uma pausa de quem nos acompanha agora. Vale a pena refletir. Onde, na rotina diária, ainda existe a crença profunda de que tudo depende exclusivamente do próprio esforço. É uma pergunta que cutuca, né? Cutuca com cuidado, mas cutuca. O que se está tentando dar conta hoje, carregando fardos pesadíssimos de ansiedade, quando se poderia apenas confiar na sustentação desse sistema maior. É incrivelmente comum ver líderes brilhantes carregando o peso de departamentos inteiros nas costas, acreditando que a mínima falha pessoal resultará no colapso de toda a operação. E a conexão prática desse questionamento é libertadora, porque o texto nos recorda de algo fundamental. Todo o poder necessário para criar o novo já está disponível internamente. Não há necessidade de provar valor o tempo todo. Pense naquele nervosismo constante antes de uma reunião com acionistas, naquela taquicardia irracional ao abrir a caixa de e-mails, ou na atitude de redigir um e-mail agressivo às 2 da manhã, achando que isso é ser produtiva. É o puro suco da ansiedade corporativa. Tudo isso é apenas o sistema nervoso reagindo a uma ameaça fantasma criada pelo próprio ego. Quando se compreende que não se é a fonte exclusiva da própria força, que a abundância é um fluxo contínuo e não um recurso limitado que precisa ser disputado a unhas e dentes, o sistema nervoso pode finalmente descansar. Essa imagem do e-mail às 2 da manhã é o retrato perfeito do isolamento. E falando nessas tensões extremas, os trechos de Um Curso em Milagres dialogam perfeitamente com essa sensação. Quando o material aborda a mensagem do relacionamento santo, ele menciona um estranho desconforto, a sensação de estar completamente desconectado e aquele medo sombrio que assombra a mente sobre a falta de significado de tudo aquilo. É a descrição exata, cirúrgica, de quem está no topo da hierarquia, mas se sente operando no vazio, guiada pelo que os textos chamam de ser separado, o ego. Se formos analisar friamente, nos diz que um mundo visto através dos olhos do medo simplesmente não pode fazer sentido. A mente separada, o ego corporativo, digamos assim, cria emoções como a culpa, a raiva e o pavor para se proteger. Mas essas emoções são a própria fumaça que mantém a visão cega, né? Exatamente.
A sabedoria por trás do texto alerta que a atração da culpa é apenas uma máscara para o medo. E o medo é a única emoção que conduz inevitavelmente a ver diferenças, focar em ameaças e sentir perda antecipada. A mente fica presa em um labirinto de ilusões, gastando uma energia colossal em mecanismos de defesa que só geram mais e mais exaustão. E é no meio dessa exaustão, no ápice desse isolamento competitivo, que a cura é oferecida na forma do que o livro chama de relacionamento santo. O texto traz uma metáfora belíssima, quase poética. Ele diz que a comunicação em um relacionamento santo renasce como um bebê. A princípio, os sons ainda não são claros. A nova linguagem parece estranha, vacilante. Altamente inconfiável para o ego. Muito inconfiável. Porque a mente ainda está muito acostumada a se comunicar na base da defesa e do ataque. Mas mesmo tropeçando, é inegavelmente o início de uma nova forma de existir. Não é mais a comunicação para provar quem tem razão, mas uma comunicação que está aprendendo a expressar união no mundo. A grande pergunta é: como a gente traduz isso para quem está prestes a entrar numa sala de reunião tensa? A aplicação disso é talvez uma das ferramentas mais subestimadas e poderosas para quem lidera. Imagine levar essa perspectiva para uma daquelas reuniões de conselho onde as emoções estão à flor da pele, as metas estão atrasadas e a pressão por resultados corta o ar como uma faca. Um clima terrível. O instinto padrão da mente separada é olhar para a pessoa do outro lado da mesa como um obstáculo. Um adversário que ameaça os indicadores, o bônus de fim de ano ou a reputação da equipe. O convite do texto é fazer a transição para os indicadores da paz. Ao invés de atacar, a escolha é olhar para aquela pessoa, reconhecendo que por trás de toda a agressividade ou exigência dela, existe também o mesmo medo e a mesma exaustão. É ver o outro não como um problema a ser resolvido ou descartado. Mas como um espaço onde a compreensão pode neutralizar o conflito, onde uma abordagem fundamentada na clareza e na empatia entra com gratidão, o medo do outro se torna absoluto e completamente impotente. Desarma-se a sala inteira apenas mudando a frequência com a qual se entrou nela. Isso muda absolutamente tudo. Tira o foco da competição sangrenta e coloca na comunhão de propósitos. E para consolidar todas essas mudanças de perspectiva profundas, da negação desse velho pacto de guerra, da confiança de que dar e receber nutrem o mesmo ecossistema e dessa nova forma de se relacionar em meio ao caos, nós chegamos na essência absoluta da lição 180. É uma frase que corta qualquer complexidade pela raiz. A lição diz o seguinte: Deus é só amor, e portanto eu também. Uma frase tão simples e tão poderosa. E as frases de apoio dessa lição são quase um bálsamo, um curativo para quem vive esmagada pela lógica do desempenho constante. Ela diz: pela graça vivo, pela graça sou liberado. Não há crueldade em Deus e nem em mim. A palavra crueldade aqui me chama muita atenção. Por que destacar que não há crueldade? Analisar o que significa não haver crueldade é vital, especialmente para o perfil de quem lida com alta performance. Em muitas culturas corporativas, e até mesmo na nossa criação pessoal, existe uma adoração disfarçada pelo sacrifício. Acredita-se firmemente que o sucesso genuíno exige sangue, suor e lágrimas. Que qualquer momento de descanso é uma falha de caráter, uma brecha para a preguiça. É a glorificação do cansaço. Pois é. O problema é que transportamos essa imagem do chefe severo e implacável para a nossa imagem do universo ou de Deus. Criamos um Deus que exige sacrifícios exaustivos para conceder bênçãos. Mas o texto desfaz essa ilusão com uma firmeza amorosa. Se não há crueldade na fonte criadora, então ela não exige performance. Uau, isso é muito forte. O amor verdadeiro não cobra resultados em planilhas para conceder paz. Na casa do Pai, por assim dizer, não existem indicadores-chave de desempenho, não tem metas espirituais que precisam ser batidas com sofrimento para que alguém tenha o direito básico de respirar fundo e se sentir valorizada. Então, o que tudo isso significa na prática de quem vai desligar este áudio em alguns minutos e voltar para a vida real? Significa que a mulher que acorda antes do sol nascer para organizar a logística da família, que chega no escritório para liderar equipes enormes e que toma dezenas de decisões que afetam a vida de centenas de pessoas, não precisa fazer isso a partir de um lugar de escassez,
de aperto no peito e terror. A identidade central dela não precisa ser a de uma sobrevivente exausta que está sempre matando um leão por dia. Definitivamente não. A identidade dela é a de alguém que opera a partir da abundância inesgotável. Viver pela graça é entender que o oxigênio não é cobrado. A inteligência, a intuição aguçada e a paz interior já foram dadas de antemão. E, se a fonte do universo não é cruel, não há o menor motivo para ser cruel consigo mesma através de uma autocobrança desmedida e punitiva. É a anulação do pedágio interno? Pedágio interno, gostei disso. Sim, porque a mente condicionada pelo medo aprendeu a viver cobrando um pedágio emocional de si mesma para cada pequena alegria ou conquista. Se eu fechei esse contrato, preciso me preocupar com o do mês que vem imediatamente, senão serei punida. A lição de hoje anula esse pedágio. Quando a lição reforça que Deus é só amor e, portanto, eu também, ela está lembrando quem nos escuta de que a natureza verdadeira do ser humano não é o estresse crônico. A natureza real, o estado original, é a serenidade. E quando isso finalmente é compreendido e internalizado, a paz deixa de ser aquele oásis distante que se espera alcançar só nas férias de fim de ano. A paz passa a ser a ferramenta, a estratégia primária da manhã de uma terça-feira comum. Trabalha-se a partir da paz, usando a intuição clara que ela traz, e não correndo em desespero em busca dela. É a verdadeira inversão da lógica do mundo. Sem dúvida. Vamos fazer uma recapitulação rápida e prática do que desempacotamos nessas fontes fantásticas hoje. O Pacto do Novo, em um curso de amor, é um chamado direto para aceitar a realidade e negar a velha luta, entendendo que o ambiente à nossa volta é um ecossistema abundante onde compartilhar e receber geram a mesma força vital, sem perdas. O conceito do relacionamento santo, em um curso em milagres, nos oferece a ferramenta para transformar o ambiente de tensão, as salas de reunião hostis e os campos de batalha corporativos em espaços de clareza, enxergando qualquer pessoa, por mais difícil que seja, não como um obstáculo ou uma ameaça, mas como uma oportunidade de exercer a paz e desarmar o conflito. E a lição 180 coroa tudo isso, nos lembrando que a vida, no seu nível mais profundo, opera pela graça. Não pela força bruta. Não pelo esgotamento que adoece o corpo, mas pela graça de um sistema que desconhece a crueldade e a cobrança abusiva. Esse é, de fato, um resumo diário com um poder imenso para acalmar a ansiedade de quem carrega muitas responsabilidades. Como âncora para levar para o resto deste dia, para as próximas reuniões e para os momentos de incerteza, que fique esta lembrança profunda e amorosa. Não é preciso carregar o peso do mundo inteiro nas costas. Aquele projeto complexo, aquela meta ousada no trabalho, aquele desafio familiar, nada disso precisa custar a saúde mental ou roubar a presença e a alegria de viver. O esforço agonizante, o sacrifício doloroso já não são requisitos. Apenas respire. Confie na sustentação invisível da fonte que orquestra tudo e permita que a paz seja a principal e mais eficiente estratégia de hoje. Não há absolutamente nada a provar para ninguém. Tudo que é essencial já está seguro. E com esse cenário de descanso profundo, já devidamente estabelecido na mente, fica aqui uma provocação amorosa final para uma reflexão silenciosa ao longo das próximas horas. Se a urgência e a necessidade de controle absoluto fossem deixadas do lado de fora da porta antes de tomar a próxima grande decisão de hoje, que espaço imenso e maravilhoso sobraria para o extraordinário acontecer por conta própria? Fica a reflexão. Continuamos sempre a buscar essa clareza e essa inteligência serena, lembrando todos os dias que a estratégia mais forte de todas repousa na mais absoluta tranquilidade. Até a próxima imersão. E que hoje você se permita abrir esse espaço dentro de você verdadeiro para o novo. O novo é fresco, é cheio de entusiasmo, é cheio de vida, é cheio de graça. A graça te é dada por Deus. Você não precisa fazer nada para merecê-la. Destrói e descria essa crença e se permite reconhecer, renascer na sua verdadeira identidade em Cristo.
Volte para casa, deusa. O meu papel é te lembrar de que você nunca saiu dela.